Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 4 de maio de 2021 e nossas atividades de hoje serão de língua portuguesa e matemática. Como de costume, mais uma vez, em língua portuguesa, nós vamos iniciar o nosso trabalho com a letra cursiva. Tá? Então, façam 3 vezes a cópia no caderno do alfabeto maiúsculo e minúsculo cursivo. Então, a professora colocou agora, hoje, 2 letrinhas que estão faltando, para terminar o alfabeto cursivo. Então, vocês terão que fazer essas 2 letrinhas 3 vezes aí, em 3 vezes, que a professora quer dizer em 3 linhas, tá? Do caderninho, treinando aí a escrita da letra cursiva. Terminando aí, esse trabalhinho, essa tarefinha de vocês, nós vamos então hoje trabalhar com o ler e escrever, com o livro Ler e Escrever, tá? Então vamos lá. Leia com atenção o texto e responda no livro o que se pede. Então, lá no livro do Ler e Escrever, vocês irão abrir na página 16. Então, vamos lá. Vou subir aqui um pouquinho. Então, é esta página aqui, ó. Página 16, atividade 2A, leitura reflexiva do texto A Bruxa e o Caldeirão. O uso do U no final dos verbos. Então, pessoal, lembra que a professora disse que a gente ia ter um momento que nós iríamos começar a estudar, a verificar, a refletir sobre as palavras que são verbos, Então, esta atividade, ela já começa a nos dar aí um pouquinho desse sabor do conhecimento, tá bom? Então, vamos lá, eu vou subir só mais um pouquinho. Leia o conto A Bruxa e o Caldeirão, de José Leon Machado, e complete as lacunas com as palavras indicadas nos parênteses, fazendo os ajustes de acordo com o texto. Então, vamos lá? Primeiro eu vou iniciar com a leitura, tá bom? A Bruxa e o Caldeirão. Quando preparava uma sopa com os olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito, não senhor. Um furo pequeníssimo, quase invisível, mas era o suficiente para, pinga que pinga, ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Fui consultar o livro de feitiços. Foi consultar o livro de feitiços, adquirido no tempo em que andava a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Folheou de ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sobre a forma de resolver o caso. Que haveria de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como padeiro sem forno. De que forma poderia ela agora preparar as horríveis poções? Para as coisas mais corriqueiras, tinha reserva dos frascos, mas se lhe aparecia um daqueles casos em que era necessário preparar na hora uma mistura, como o da filha de um aldeão que engolira uma nuvem e foi preciso fazer um vomitário especial com troviscos, rosmaninho, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unhas de gato. Se a moça vomitou a nuvem, pois não haveria de vomitar, com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou uma grande
chuvada de granizo que furou os telhados das casas em redor. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia a dia podia cozinhar. Mantinha-se a pão e água. Que remédio, enquanto não encontrasse uma forma de resolver o caso. Matutou dias seguidos no assunto e começou a desconfiar se o mercado que lhe vendera o caldeirão na feira há muitos anos atrás a não teria enganado com material de segunda categoria. A ela, bruxa experiente e a dar os primeiros passos nas artes mágicas, podia facilmente ter lhe dado um caldeirão com defeito. E aqui vocês terão que fazer os ajustes. A palavra entre parênteses, decidir. Então, como fica no verbo, né? No verbo passado, a palavra decidir. Decidiu. Decidiu, então, ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercado, procurando na seção das vendas de apetrechos de cozinha. A bruxa, olha a outra palavrinha aqui, ó, verificar. Né? Como ficaria essa palavra substituindo o R por U? Verificou que o mercador já não era o mesmo. Era neto do outro e, claro, não se lembrava nem podia das tropelias comerciais de seu falecido avô. Ficou desapontada. Outra palavrinha, gente, ó, perguntar. Perguntou. Todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado? O mercador mirou, remirou, sopesou com ambas as mãos e disse: este está bom para você pôr ao pé da porta e fazer de vaso. Com uns pés de sardinheiras, ficava bem bonito. A bruxa irritou-se com a sugestão. E não fosse a gente toda ali na feira a comprar e a vender, transformava-o em cônagro. Acabou por dizer: a solução parece boa, sim, senhor, mas diga-me cá, se põe o caldeirão a fazer de vaso, onde cozinho eu depois? Neste novo aqui, tenho e com um preço muito em conta. A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo no monte de muitos outros, de um brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o levasse. A bruxa, que tinha os seus brios de mulher, ficou encantada. O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza e a grossura do cobre, os redilhados de barriga, o feito de asa em meia-lua, a capacidade e o peso. Não leve como um bom caldeirão, tão leve como um bom caldeirão poderia ser, fácil de carregar para qualquer lado. Pois bem, levo. O mercador esfregou as mãos de contente. Mas aviso-o, acrescentou a bruxa. Se lhe acontecer o mesmo que ao outro, pode ter a certeza de que o transformarei em sapo. O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo. Os anos foram passando e a bruxa continuou no seu labor, até que um dia deu por um furo no novo e agora velho caldeirão. Rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador que lhe vendera a essa hora, em vez de estar a comer o caldo na mesa com a família, estava num charco a apanhar moscas. Então,
Este, né, é o conto, né, que vocês, A Bruxa e o Caldeirão, que vocês irão realizar aí a leitura. E aí nós vamos trabalhar essas 3 perguntinhas aqui embaixo. No conto, o narrador traz fatos que já aconteceram ou que irão acontecer. Quais as palavras que o ajudaram a perceber isso? Então, né, vocês irão lá no texto, irão encontrar as palavrinhas e irão colocar aqui para a professora se os fatos já aconteceram ou eles irão acontecer. B. O que essas palavras indicam? Né? Então, lembra que vocês foram substituir, né, as palavras terminadas com ar e colocando aí o U no final. Então, quais são essas palavras? Por que elas indicam que já aconteceram, né, os fatos? C. Exponham o que descobriram aos colegas da classe e ouçam as conclusões que chegaram. Ajude sua professora a construir um registro sobre as descobertas. Então, pessoal, olha, esta C aqui, né, vocês irão fazer aí no caderninho, né, uma coluninha, 2 colunas. Uma com as palavras que vocês substituíram no texto. E do lado dela, né, as dicas que vocês vão dar que indicam que essas palavras, elas aconteceram ou elas irão acontecer, tá bom? Então, a nossa aula de língua portuguesa hoje é somente aí a leitura e responder as questões, as 3 questões aí do livro Ler e Escrever. Terminando, vocês irão para o livro didático de matemática, né? A página é 43 e 44. E como nós estamos falando sobre as medidas de massa, né? Na aula anterior nós vimos as balanças. E agora nós vamos, né, que as balanças elas marcam, né, as gramas e os quilogramas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o miligrama. Tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o miligrama. Então faça a leitura do enunciado, né, o miligrama e informações nutricionais das páginas 43 e 44 do livro e responda as questões dessas páginas. Então, pessoal, eu vou subir um pouquinho. Então, nós vamos começar a leitura do livro, o miligrama. O miligrama corresponde à milésima parte do grama. Alguns objetos são bastante leves, como a tampa de uma caneta. Ela pesa menos que 1 grama, que é igual a 0,08 gramas, né? Então, olha ali, olha na balança digital, né? O marcadorzinho aqui, ó, 0,08 miligramas, né? No texto que o Dr. Renato trouxe para a turma, aparecem situações usando o miligrama. Vamos ler? Osteoporose é uma doença que atinge os ossos e, para evitá-la, é importante assegurar desde cedo bons níveis de cálcio no organismo. Até os 30 anos de idade, nosso organismo acumula o cálcio vindo da dieta, mas a partir daí começam as perdas. Ingerir leite e seus derivados é uma maneira de ingerir cálcio. Vejamos quanto consumir por dia. Então vamos lá, olha. Eu vou dar uma aumentadinha aqui na tabela. Crianças e adolescentes, 1.300 miligramas. Adultos, 1.000 miligramas. Maiores de 51 anos, 1.200 miligramas. Mas onde encontramos o cálcio?
Veja alguns exemplos. Um copo de iogurte desnatado, 279 miligramas. Um copo de leite desnatado, 268 miligramas. Uma fatia de queijo Minas, 174 miligramas. Então, vou voltar agora à nossa tabelinha. E vou subir mais um pouquinho. Agora responda. Se uma pessoa tomou um copo de leite desnatado e comeu uma fatia média de queijo Minas, quanto de cálcio ela ingeriu? Então, se ela tomou um copo de leite desnatado, que dá 268 miligramas, e uma fatia de queijo Minas, que dá 174 miligramas. Quanto de cálcio ela ingeriu? Então, você fazendo a soma, desses dois valores, a pessoa ingeriu 442 miligramas de cálcio. Então, agora nós vamos descer. Aleitamento. Só um minutinho. Aleitamento maternal. A professora colocou esta página, a página 45, mas nós vamos fazer também a página 44, tá? Do livro de vocês aí. Então, vamos lá, vamos continuar a nossa leitura aqui, ó, aleitamento materno. O doutor Renato mostrou aos alunos cartazes sobre aleitamento materno. Em um cartaz havia a recomendação de que, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, até os 6 meses de vida, o bebê tome apenas leite materno e que não se deva dar nenhum outro alimento complementar ou bebida. A partir dos 6 meses de idade, as crianças devem receber alimentos complementares, como sopas, papinhas, e manter o aleitamento materno. É desejável que as crianças sejam amamentadas pelo menos até completar os 2 anos de idade. Um dos cartazes destacava uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde sobre a duração do aleitamento materno no Brasil. Observe o gráfico. Então, aqui está o gráfico, pessoal. Duração média em meses de aleitamento materno no Brasil por regiões. Então, vamos lá. Nós temos o norte, nas regiões aqui, na horizontal, norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. E na vertical, a quantidade de meses. O título da tabela é duração média em meses de aleitamento materno no Brasil por regiões. Então, no norte, o aleitamento acontece até 14 meses e meio. No centro-oeste, até 12 meses e meio. No nordeste, 11 meses e meio. No sudeste, 10 meses. E no sul, 10 meses. De acordo com o gráfico, responda. Vou subir aqui mais um pouquinho. Em qual das regiões brasileiras o período médio do aleitamento materno é maior? De quantos meses? Então, qual é? Qual é a região aqui no gráfico em que o aleitamento ele acontece num período maior? E quantos meses se dá esse período aí? Letra B. Em qual região a duração é menor? Então, aí vocês vão olhar aqui também. Qual
é as regiões? Qual região em que o bebê ele se alimenta do leite materno em menor tempo aí de meses, tá bom? Então, pessoal, a professora colocou aqui a página 45, aleitamento materno, mas não se esqueçam de completar junto com a página 43, que é o miligrama, responder também a página 44, que é as informações nutricionais, tá bom? Esta aqui eu vou deixar vocês fazerem, né? A página 44, vocês fazerem sozinhos aí, tá bom? Vocês vão ler o enunciado, observar a tabelinha que aqui tem, né? Uma tabela da quantidade de porções e responder aí a questão abaixo, tá ok? Por hoje é só, né? A nossa aula termina por aqui. Fiquem com Deus, né? Que Deus os proteja. Se vocês tiverem dúvidas, eu estarei online, né, no grupo, respondendo as perguntas, tirando as dúvidas, tá? E podem me enviar no privado as dúvidas de vocês que eu vou estar respondendo. Não esqueçam de tirar fotos das atividades feitas do livro completinho e me enviar, tá bom? Para a gente iniciar aí a pastinha, o arquivo aí do segundo bimestre das atividades de vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço aí para todos e até a nossa próxima aula. Beijos, meus amores!